Boa tarde, eu sou o Jordão, você está no canal Vida em Pedaladas e aproveitando esse momento frio, eu quero fazer uma leitura no livro do apóstolo Tiago e, e nesse texto que vou tratar agora junto com vocês, falar sobre pequenas coisas, as pequenas coisas que conduz coisas grandes, que guia coisas grandes e essas pequenas coisas que também podem destruir coisas grandes, ou seja, o controle dessas pequenas coisas. E eu quero fazer essa leitura, uma leitura textual, e convido a você a vir comigo nesse estudo, nessa minha reflexão, nesse momento, e que você deixe o seu comentário, o seu like, e que você acrescente alguma coisa que possa, assim, ajudar nesse estudo, tá? No livro de Tiago, capítulo número 3, fala sobre pequenas coisas. Eu vou abrir aqui, nós vamos ler juntos, vamos meditar juntos, refletir juntos e trazer uma breve, uma pequena reflexão sobre esse livro, que é um livro de uma importância grande, que é o livro de Tiago, né? E nós vamos tratar assim, capítulo por capítulo, do livro de Tiago. Hoje nós estamos tratando do capítulo número 3. Capítulo número 3 do livro de Tiago. Quero ler aqui os primeiros versículos. Meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestre, sabendo que receberemos um juízo mais severo, né? O apóstolo Tiago dizendo aqui, né, na sua humildade, dizendo que as pessoas não queiram ser dono da verdade, o sabedor da verdade, não queira gargar esse posto, né, simplesmente por vaidade, porque a correção ela vem de cima, né? Ela não vem de baixo. E aí ele continua, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, este homem é perfeito, capaz de refrear, ou seja, capaz de controlar todo o corpo. Se alguém não tropeça em palavras, ele é capaz de dominar, ou seja, ele é capaz de dominar todo o corpo. O apóstolo Tiago está dizendo que se nós não queremos que nós sejamos sábios, mas se nós não tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça, não vacila em nenhuma palavra, ou seja, esse é perfeito, é uma pessoa perfeita, seria uma pessoa exemplar. É difícil você encontrar alguém que não tropeça em alguma palavra, em alguma coisa. Então, no versículo número 2, ele fala dominar o corpo, né? Ter autodomínio. Eu estou junto com vocês aqui, autodomínio. Ora, se nós colocamos um cabresto, se colocamos freio
na boca dos cavalos para que nos obedeça, então conseguimos controlar, ou seja, a gente consegue guiar um animal selvagem, um cavalo, a gente com o freio ali, a gente consegue dominar, ou seja, consegue controlar. Ele diz, vocês também, vede também, ou seja, olha para os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequeno leme, se volta para onde quer o impulso do timoeiro, ou seja, o capitão, ou seja, aquele que está no leme que controla o navio, ou seja, ele é uma pequena pá das embarcações, uma pequena pá, tamanho gigantesco de um navio, de uma embarcação, é uma pequena pá. E aquela pequena pá, ou seja, aquele pequeno leme, o timoeiro, ou seja, o que está ali no cabo daquela nau, no leme, no controle, mesmo em impetuosas ondas, ele consegue levar o barco para onde ele determina, onde ele vira, ele vai. Ou seja, uma pequena pá no mar impetuoso consegue governar. Ou seja, no capítulo de número 3 aqui, nós vemos que no 4, que uma embarcação, ou seja, ter um pequeno leme, você tem um controle daquela embarcação. E diz assim também, aí ele começa a tratar, ele começa a falar das questões de sabedoria, depois ele volta para a questão irracional do animal que consegue se dominar, aí ele volta para a humanidade. Ele diz, assim também a língua é um pequeno membro do nosso corpo. A língua é um pequeno membro do nosso corpo e ela se gaba de grandes coisas, ou seja, ela se gloria de grandes coisas. A língua é uma coisa pequena, mas se gloria de grandes feitos, de grandes coisas, de grandes transformação que ela consegue fazer com coisas pequenas. Aí ele diz assim, olha, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. E aí ele compara a língua e diz assim, olha, um campo, um bosque de trigo, um campo cevado, um campo seco, um gramado, uma floresta. Ele diz assim, gigante, uma campina, ele diz, com um pequeno fogo incendeia, ou seja, com um palito de fósforo você vai lá e você também incendeia toda aquela mata. Qual que é o segredo que Tiago estava ensinando aqui, falando de pequenas coisas, que se gaba de coisas grandes e que também faz coisas grandes, mas também destrói coisas grandes, né? Que ela é incontrolável, né? Você vê que a língua é um membro do nosso corpo e ela se gloria de grandes coisas, grandes feitos. Como também uma imprudência de uma bituca de cigarro, um palito de fósforo, uma faísca, um dia quente, num mato seco, numa beira de estrada. Uma faísca, ela pega aquilo ali e você não percebe. Quando você vê, ela é incontrolável, ou seja, ela destrói tudo. Nós estamos vendo isso aí nessas secas que estão vindo, nós estamos vivenciando agora. E a língua também é um fogo. Ele compara aquela pitada, ele compara como se fosse uma
uma pitada de pimenta que você coloca e você não percebe, mas ela pode temperar ou ela pode apimentar aquilo. E diz assim, olha, a língua também é um fogo. Sim, a língua como um mundo de iniquidade, ou seja, a língua, ou seja, um mundo de injustiça, um mundo de facilidades, um mundo de um campo perfeito, né? Um campo preparado de iniquidade, ou seja, de tantas injustiças, tantas incompreensão. Ela diz assim, também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vedes com grandes bosques, um pequeno fogo incendeia tudo. Mas ele diz assim, a língua também é um fogo, sim, a língua com um mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Uma palavra lançada não tem como voltar atrás, ou seja, algo que você disse, algo que você falou, né? Essa pitada que dá, ou seja, que ela está no nosso, ela é um membro do nosso corpo, o Tiago dizendo aqui, que ela contamina, ou seja, ela coloca entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza. Ou seja, a natureza tem um ciclo, tem um curso. Ela destrói, ou seja, ela destrói o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo veneno, ou seja envenenada pelas iniquidades, pela injustiça. Eu estou com a versão aqui, tem outras versões mais atualizadas. Tiago está dizendo que ela consegue fazer um efeito devastador. Ou seja, ela consegue mudar, ela inflamar, ou seja, envenenar o curso da natureza. Então, nós estamos falando sobre o capítulo 3 de Tiago. Ela consegue inflamar o curso da natureza. No mundo de injustiça, instalada entre nossos membros, contamina o corpo inteiro e é alimentada pelo fogo. Ela é alimentada pelo fogo infernal, né? Porque ela tem esse poder, né? Inflama o curso existencial. Né? A raça humana pois toda espécie, tanto de animais, de feras e animais, como de aves, tanto de répteis, como os animais do mar, tem sido, ou seja, dominado pelo gênero humano. A raça humana tem dominado. Você percebe que Estados Unidos e outros lugares tem muito, ou seja, aquários com baleias, com golfinhos, com outros espécies do mar. Nós vemos nos circos leão, onça, jacaré, ou seja, o homem tem esse domínio, ele consegue, a raça humana consegue dominar, ou seja, consegue dominar ele consegue adestrar, né? A raça humana, o homem consegue adestrar
Mas o Tiago está dizendo aqui, é interessante que você vê que a Bíblia é atualizada, que Tiago está falando de uma embarcação, né? Um pequeno leme, ele consegue guiar uma embarcação, falando sobre o cavalo, que consegue fazer que o cavalo obedeça o seu condutor. Mas ele diz aqui que toda espécie de feras, de répteis, de animais selvagens, a raça humana consegue dominar. Mas ele diz aqui, mas a língua, esse pequeno membro do nosso corpo, a língua, o homem não tem esse domínio, não consegue dominar. Ele diz assim, a língua nenhum homem pode dominar. Ou seja, a língua, ela tem autodomínio, ou seja, nós não conseguimos dominá-la. Aquilo que nós não queremos falar, nós acabamos falando na hora errada, falando uma palavra errada, lançando uma palavra errada, e nós incendiamos. Então, ela destrói vidas, famílias, cidades, países, nação, igreja, ministério. Ela consegue destruir, ou seja, ela tem autodomínio, ou seja, uma coisa pequena, mesmo do nosso corpo, e que se gaba de grandes coisas porque ela tem esse poder, e nós dominamos tanto no mar, no ar, em terra, nós conseguimos dominar, mas nós não conseguimos dominar esse membro que faz parte do nosso corpo, que é a língua. E ele diz aqui, nenhum homem pode dominar a língua, é um mal infreável, né? É um mal irrefreável, é um mal indominável, né? Está cheia de veneno, ela tem um veneno. É por isso que com a boca você abençoa, você também pode amaldiçoar, né? Com a boca você abençoa, com a boca você pode amaldiçoar. Com ela nós bendizemos a Deus e com ela também nós maldizemos, né? Com ela também nós amaldiçoamos os homens que são feitos imagem e semelhança de Deus. Com ela nós louvamos, nós adoramos, com ela nós pregamos, com ela nós glorificamos a Deus, com ela nós profetizamos, mas também com ela a gente pode amaldiçoar aquele que é o nosso irmão, que é o nosso semelhante. E o livro de Tiago, ele tem essa humanismo, né? Essa humanidade, né? Ele é muito filosófico, ele fala muito do dia a dia. E se você pegar o livro aqui, eu estou lendo agora o capítulo 3, se trata sobre de pequenas coisas que gaba de grandes feitos, ou seja, pequenas coisas que controlam coisas grandes como uma embarcação, um navio, um avião que é controlado pelas asas, ele se gaba, a língua se gaba de grandes coisas, ou seja, ela consegue controlar. O homem domina tudo, mas ele não consegue dominar esse membro do nosso corpo. Tiago ensinando, por quê? Porque essa carta do apóstolo Tiago, que ele manda à comunidade, à igreja, específica à igreja, ao povo daquela região, né? A comunidade em geral, não é como epístola de Paulo, que é específico para determinado igreja, para determinada pessoa, para determinado culto, para determinado religião. Não. A carta de Tiago é para a comunidade,
é um meio de conhecimento, né? Ele dizia, da mesma boca procede bênção e também procede maldição, né? Da mesma boca a gente pode abençoar e a gente também pode amaldiçoar. Ele continua, né? Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Não é conveniente isso, né? Ele trata de vigilância, né? E ele trata do aspecto humano, né? Não convém que se faça assim. Porventura, uma fonte jorra água da mesma mina ali, joga água doce e amargosa, da mesma fonte consegue sair água doce, água saudável e água contaminada, se água quente, se água fria. Ele diz assim, por acaso uma figueira produz azeitona? Ele está falando da natureza humana, né? Do curso natural das coisas. E uma videira, fígados. Ou seja, uma figueira produz fígados, não produz azeitona. Uma videira produz uva, não produz figo. Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Você percebe que Tiago aqui, ele trata do curso natural da vida. Então é como se eu estivesse ensinando, e eu gosto muito desse ensinamento de Tiago, e eu faço as minhas reflexões às vezes nesse canal Vida em Pedaladas, mostrando, né? Inclusive tem uma mensagem que eu falo sobre o fundamento, a base, o alicerce, né, da fé, mostrando na construção, no campo de construção, mostrando trazendo para o nosso dia a dia, a nossa vivência do dia a dia. Então, a igreja, a adoração a Deus, é como se fosse no nosso dia a dia, ou seja, a nossa vivência, nossa maneira, a nossa cultura. E Tiago mostra para o povo, falando sobre esse mel, mostrando no dia a dia, naquilo que eles veem, naquilo que eles estão vendo. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem é o sabido, né? Que é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mostre pela sua sabedoria a sua obra de mansidão, de paz. Mas se tendes amargos ciúmes, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, reconheça. Né? A gente tem que reconhecer os nossos limites. Saber o nosso limite, né? Tem os pavios mais curtos, outros estão mais amorosos, outros são mais tratáveis, outros são... E depende da situação que a pessoa está passando, que está vivenciando. Então, é muito importante. E ele diz assim, mas tendes amargos ciúmes, ou seja, no vosso coração, ou seja, um versículo aqui, na outra versão aqui, que eu lembro para vocês, que fica mais bem claro, que é o versículo número 14, diz assim, porém, se levais dentre vós uma inveja ressentida e rivalidade,
não vos gloriei, enganando vós mesmo contra a verdade. Falando de ressentimento, de facção, separação, né? Falando de sentimentos guardados, e todos nós, cada um tem uma maneira, né? Tem pessoas que disparam, que falam, mas tem pessoas que guardam, tem pessoas que se reservam, se fecham. E aí Tiago trata bem essa questão, assim, que seria uma questão psicológica, filosófica, terapêutica, dizendo assim: por onde há ciúme, sentimento faccioso, aí a confusão e toda a obra do mal. Aonde tem essa essência, onde tem esse pequeno chama, né? Esse pequeno veneno, ele pode contaminar, ele pode matar, como se fosse um fel, né? Se você não saber lidar com aquilo, ele pode destruir, né? Ele pode matar pessoas. Por onde há ciúme, né? Mas a sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é moderada, depois ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, né? Ora, o fruto da injustiça semeia-se em paz. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz, né? Ele está falando aqui que a sabedoria que vem do alto. Então, eu lendo a Bíblia aqui, eu posso entender esse meu alto, qual é o meu alto, qual que é a minha altura, de onde vem a minha sabedoria. Eu posso ser um acadêmico, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um empresário, eu posso ser da roça, posso ser sem cultura, analfabeto, não ter conhecimento nem geográfico, nem religioso, mas a sabedoria que vem do alto. Ou seja, nós estamos falando de um ensinamento de Tiago de 2000 anos atrás, falando sobre hoje que usa. Hoje um leme se usa em todas as embarcações. Não existe embarcação sem um leme, né? Um avião sem o seu controle. São coisas que permeiam até hoje. E ele ensina aqui, eu chamo isso aqui de o ensinamento das pequenas coisas. Então ele diz assim, ó, se o homem não tropeça em muitas coisas, se não tropeça em palavras, se não tropeça em muitas coisas, se não tropeça em palavras, esse homem é perfeito. Ou seja, se ele não se envolve, não se enrosca em muitas coisas, né? Esse é perfeito. Esse é uma pessoa perfeita. Se ele consegue refrear, ele consegue dominar o seu corpo. Então, se a gente consegue, como diz aqui nessa tradução aqui mais atual, onde a inveja, a rivalidade, a desordem, toda espécie de maldade. A sensatez que procede do céu é antes de tudo limpa, além disso pacífica, compreensível, dócil, cheia de piedade e bons resultados, sem discriminação nem fingimento. O fruto da honradez é semeado na paz para os que trabalham na paz. Então, Tiago está dizendo do autocontrole, a sabedoria que vem do alto. Então, qual é a sabedoria que vem do alto para mim, que vem do alto para você? Você conhecer você saber do seu temperamento, você saber
nós somos tudo imagem e semelhança de Deus, né? Como que nós lidamos com a face alheia, com a semelhança, com o nosso semelhante, como nós entrarmos, como nós conversarmos, como nós adquirir essa sabedoria, né? Como nós levarmos um tapa numa face, oferecer uma outra face, como nós enfrentarmos o nosso aniversário, como de nós conhecemos. E aí, olharmos para Deus. Deus criou tudo, né? Criou imagem e semelhança dele, né? Com aspectos diferentes, e ele fala sobre esse membro, ou seja, Tiago é o único que trata desse membro do corpo que é a língua. Ele compara com algo incendiador, ou seja, como um incendiário, se você não tem esse domínio, ou seja, e ela está dentro da nossa boca. Nós temos 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos. Então, controlar. Então, você conhece, né? Se você se conhece e sabe do seu potencial, sabe do seu termômetro, você consegue se controlar, né? Então, eu queria deixar essa reflexão aqui, assim lendo, eu estou lendo agora, comecei a ler, e deixar essa parte de Tiago 3 que fala sobre pequenas coisas que governam e têm os seus feitos e se gloria de coisas grandes, né? E também gloria de coisas grandes tanto para abençoar como para amaldiçoar, né? Então, queria deixar essa breve reflexão, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. E na próxima oportunidade nós vamos ver Tiago 5, né? E aí Tiago 4, Tiago 5, para fechar esse livro de Tiago, refletindo capítulo por capítulo, naquilo que a gente consegue, do meu entendimento, do meu entendimento, aproveitando para passar para vocês, tá bom? Então, fique com Deus, Deus abençoe, irmão.